Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fábio falando em mais um vídeo do canal e hoje para falar com vocês sobre um assunto que é muito esperado, muito desejado por vários devaneadores excessivos, que é como lidar com o devaneio excessivo, quais estratégias ou quais dicas eu poderia seguir para poder enfrentar essa prática que tem me prejudicado de uma maneira tão significativa. Eu reuni aqui uma série de recomendações de fontes com muita confiabilidade e credibilidade. Exemplo da International Society for Maladaptive Daydreaming, International Consortium for Maladaptive Daydreaming Research, a Universidade de Harvard e, claro, Eric Sommer, que dispensa comentários, é o pesquisador e psicólogo israelense que descreveu o devaneio excessivo pela primeira vez e é uma das fontes mais importantes dentro do assunto. Então, não poderia ficar de fora as orientações dele e eu acabei fazendo da seguinte maneira. Eu categorizei aqui, vocês podem ver, em 6 categorias. Eu classifiquei dessa forma. Aqui não se refere às orientações de uma única fonte. Aqui, na verdade, são orientações de fontes diversas, certo? Mas que eu achei por melhor colocar dentro dessas categorias, porque ficaria mais fácil da gente conseguir chegar a um consenso sobre qual que é a natureza desse tipo de orientação, beleza? Esse aqui vai ser o primeiro de uma série com 2 vídeos. Hoje eu vou me dedicar a falar apenas dessas 3 categorias aqui, ó, de estratégias: retomada da atenção, interpessoais e autogerenciamento. Na semana que vem, discuto ações preventivas, tratamentos e ações relatadas na internet. Essa daqui é o único grupo de recomendações que não são baseadas em orientações institucionais ou mesmo do Eli Sommer. São recomendações que eu já li aqui em comentários no YouTube de pessoas, ex-devaneadores ou devaneadores ainda, devaneadores excessivos, que têm tido bons resultados. Achei interessante trazer, até porque, como se diz, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, existe uma confiabilidade também nos relatos de devaneadores, até pelo fato de que nós não temos ainda uma diretriz oficial ou um tratamento ou mesmo uma estratégia que a gente possa dizer que é a mais eficaz para tratar o devaneio excessivo. Então, tudo aquilo que sinaliza ou que de alguma maneira indica ser útil, é importante que a gente acabe compartilhando e difundindo. Então, eu também vou difundir aqui essas estratégias que as pessoas mencionam nos relatos aqui do YouTube, mas claro que o foco principal são nas orientações que são compartilhadas pelas instituições que eu mencionei, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou começar pela retomada da atenção. A categoria da retomada da atenção contempla 4 estratégias, que são o automonitoramento, mindfulness, meditação e evitar gatilhos. O mindfulness é um tipo de meditação, só que é uma categoria, um tipo diferente de meditação. Então, por motivos didáticos, eu acabei decidindo por separá-lo da meditação, claro que também ciente de que existem outras razões, até científicas, de por que é importante que ele esteja aqui separado, certo? Vamos começar então pelo automonitoramento, que é basicamente a prática em que você registra o tempo que você devaneia, registra também o que ocasiona os devaneios e as consequências do devaneio. Ou seja, é um tripé de aspectos fundamentais ali que você precisa ter um maior controle. Isso fazendo um registro diário. Então, por mais que pareça uma prática muito simples, ela tem uma importância muito grande para que você tenha um maior controle, porque assim você tem condições de ter uma visão geral, um panorama mesmo, de como é que o devaneio excessivo tem influenciado a sua vida. Ou seja, quanto tempo você leva, em média, quanto tempo você tem devaneado ao longo de uma semana, ao longo de 2 semanas, ao longo do mês, quanto tempo você devaneia por dia, se você devaneia de maneira contínua ou é espaçado ao longo dos dias, tem algum intervalo, quais são os motivos que te levam a devanear, por exemplo, entendendo que não seriam apenas os gatilhos, mas outras situações que possam ocorrer na sua vida, e quais são as consequências comuns que você tem quando devaneia. Então, tudo isso permite que você tenha uma maior consciência disso e também um maior controle da prática na sua vida. Claro que se responsabilizando sempre. Né? Não adianta você ter um controle sendo que você não faz nada a respeito. Inclusive, o automonitoramento permite também que, caso você decida fazer alguma coisa para poder enfrentar os devaneios, você consiga fazer esse monitoramento observando como é que as coisas acabam funcionando ao longo, por exemplo, da sua semana. A partir do momento que você começa a fazer algo de diferente, que você estipulou horários, que você criou uma rotina, a partir do momento que você começou a tentar se tornar mais vigilante em relação aos devaneios e pará-los. Então, tudo isso permite que você tenha uma maior noção através do registro.
A gente vai entender que ele também é muito importante quando está associado com o mindfulness. O que é o mindfulness? Se fosse falar aqui de uma maneira bem resumida, é uma prática em que a pessoa estimula a consciência com relação às sensações, aos pensamentos, aos sentimentos e tudo aquilo que tiver ao seu redor. Tudo isso sem julgamento. É como se você funcionasse como um rio. Ou seja, você simplesmente existe e transita, sem interferir em nada. Você não faz um julgamento de valor daquilo que você está pensando, por mais absurdo que possa parecer. Você não faz um auto-julgamento com relação às coisas que você está sentindo. Você também não faz algum tipo de interpretação a respeito das sensações que você está tendo. Você simplesmente as experimenta e as observa de uma forma até passiva, mas não passiva de maneira negativa, mas passivo no sentido de vivência. Então, o mindfulness é essa prática que permite que você fortaleça a sua atenção para o momento presente. Esse é um dos principais diferenciais. Atenção no momento presente, ou seja, no aqui e agora. Quando uma pessoa devaneia, ela acaba dissociando, ou seja, ela reduz bastante a percepção dela e a consciência dela sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor. O mindfulness faz com que você tenha essa noção de volta daquilo que está acontecendo dentro ou fora de você. Sem contar que também ele permite que você se ancore na realidade, porque o que você está pensando, o que você está sentindo, faz parte da realidade. Por mais que o pensamento não seja real, não seja baseado em uma coisa real, mas ele é uma realidade, você está pensando. É a sua consciência ali, de alguma forma funcionando. Então, uma das principais contribuições do mindfulness, e especificamente para o devaneio excessivo, é essa retomada da atenção e esse maior controle daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Existem 3 estudos que eu conheço, pelo menos, que associaram de alguma forma o mindfulness com o devaneio excessivo, e todos eles trazem resultados muito bons. Na realidade, tem esses estudos, mas muitos devaneadores excessivos comentam a respeito da importância e da utilidade do mindfulness na sua vida, seja porque tem ajudado no enfrentamento, seja porque ajudou a superar o devaneio excessivo. Lembrando que superar o devaneio aqui não é extinguir o devaneio da vida, mas conviver com o devaneio de uma forma muito mais saudável e muito menos impactante do sentido patológico. Certo? Então, o que esses 3 estudos conseguiram observar? Por exemplo, teve um estudo que separou a sua amostra ali em 3 grandes grupos. 2 grupos receberam o treinamento de prática de mindfulness e um grupo não recebeu nenhum desses treinamentos. Os grupos que receberam mindfulness tiveram melhoras tanto nos sintomas de devaneio excessivo, na frequência dos devaneios e melhora também no seu funcionamento de vida geral. Claro que o grupo que teve o mindfulness associado com o automonitoramento teve ganhos muito maiores. Porém, os dois, de modo geral, os 2 grupos que praticaram mindfulness, que aprenderam sobre o mindfulness, eles tiveram melhoras nesses 3 aspectos, que é, obviamente, os aspectos principais do devaneio excessivo: sintomatologia, frequência e o impacto no funcionamento vital. Então, esse é um dos estudos. Teve um outro estudo que fez uma associação entre o ghosting, que é o chá de sumiço, né, como a gente fala, o estresse, o mindfulness e a ruminação. Ruminação é quando a gente fica pensando muito numa única coisa, quando fica retomando sempre o mesmo assunto, né, sobre algo. E aí eles fizeram uma avaliação, um estudo, em que eles perceberam o seguinte, o mindfulness teve uma importância muito grande para a diminuição do estresse. Já o ghosting e o estresse e a ruminação só pioraram os sintomas que as pessoas já tinham, inclusive faziam as pessoas recorrer aos devaneios. E um último estudo, que é um estudo de caso, conseguiu observar que após 8 sessões, uma jovem de 19 anos apresentou diminuição na sua frequência de devaneios, ela também apresentou uma melhora em autoestima, desempenho acadêmico e vida social, assim como ela acabou tendo a capacidade de reconhecer muito mais e aceitar, claro, os pensamentos difíceis que ela tinha sem julgar, que são premissas básicas do mindfulness. Então, esses são 3 estudos que estão presentes na literatura e que retratam de uma forma muito positiva e até poderia dizer otimista a importância do mindfulness no tratamento do devaneio excessivo. Vamos partir aqui para a meditação. Então, a meditação, como eu havia mencionado, é uma prática que pode ser a prática do mindfulness, mas também pode ser uma prática que é definida como concentrativa, que é quando uma pessoa direciona a atenção dela a um único objeto, seja ele interno ou externo, e acaba ignorando os estímulos ambientais. Justamente por isso que é chamada de concentrativa.
Não existem estudos que eu conheça, pelo menos, que fazem uma associação entre a meditação, esse tipo de meditação, e o devaneio excessivo. Porém, existe uma literatura robusta sobre os benefícios da meditação na saúde mental das pessoas. E isso, por si só, já merece a nossa atenção. Então, a meditação, assim como o mindfulness, elas têm como uma característica básica e até característica comum, que é estimular a atenção. Estimular a atenção para algo real. Estimular a atenção para aquilo que você pode, de alguma forma, sentir, perceber ou até mesmo avaliar, controlar. Controlar, claro, num sentido mais experiencial. Por fim, nós temos evitar gatilhos. Evitar gatilhos ou se distanciar de gatilhos, que se refere a quando a gente limita o contato ou evita esses gatilhos completamente. Nem sempre é fácil a pessoa evitar os gatilhos completamente, até porque no caso do devaneio excessivo, existem inúmeros gatilhos. E aí, o que seria um exemplo de prática em que você limita ou evita um gatilho? Existem devaneadores que recorrem à internet para, sei lá, planejar uma fantasia. Então elas vão em busca de roupas ou de personagens na internet, de desenhos, que vão ser utilizados para quando elas forem devanear. Então, um exemplo de evitação ou limitação de gatilho nesse caso é não pesquisar no Google. Eu sei que parece simples, mas é um exemplo de atividade que pode ser feito e que justamente facilitaria para que essa pessoa não tivesse contato com esse gatilho, que é ver alguma coisa na internet que faria com que ela se motivasse a fantasiar com aquilo. Então, esse seria um exemplo. A gente poderia colocar outros aqui, como, sei lá, você parar de ouvir um determinado gênero musical, ou uma música, ou uma banda que faça com que você acabe devaneando bastante. Ou deixar de evitar ficar sozinho ou sozinha, porque você sabe que quando você fica só, você devaneia muito mais, ou com muito mais facilidade. Esse seria um outro exemplo. Eu trouxe aqui uma orientação que vem do estudo sobre hábitos. Isso aqui não tem a ver especificamente com devaneios excessivos, que a gente chama de atritos. O que é criar atritos? Quando você não pode limitar ou evitar os gatilhos de maneira completa, eu pensei que existia a possibilidade de que se criasse atritos. Os atritos são obstáculos que nós podemos criar que dificultam o acesso a esses gatilhos. Ou seja, eu não limito, mas também não consigo evitar completamente. Mas eu trago dificuldades para que esses gatilhos possam vir a ter algum tipo de contato comigo, ou eu ter algum tipo de contato com ele. Sei lá, poderia ser modificar minha rotina diária de uma forma que eu não vá para o meu quarto. Porque eu sei que se eu for para o meu quarto, eu posso acabar devaneando, ficando sozinho. Ou eu posso, de alguma forma, impedir que eu utilize meu celular com a ajuda de algum aplicativo, e isso faria com que eu não tivesse contato com um gatilho comum, que é o uso do celular, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo de atrito que pode ser utilizado. Essas são as estratégias que estão categorizadas aqui na retomada de atenção, e a gente vai seguir para a próxima, que fala sobre aspectos interpessoais. Aqui nessa categoria, nós temos 4 estratégias também, que são socialização e voluntariado, grupos com mesmos valores e interesses, conexão com amigos e família e conexão com outros devaneadores. Quando a gente fala sobre a socialização e voluntariado, se refere a construir uma vida social que seja satisfatória. Para muitos devaneadores excessivos, a vida insatisfatória faz com que eles acabem recorrendo aos devaneios, à fantasia. Então, a ideia aqui é construir aquilo que está dentro do seu controle, no sentido de vida social, claro, mas que te permitiria se desenvolver socialmente, se desenvolver enquanto pessoa também. Porque nessa inter-relação aí, nessa troca com outras pessoas, a gente também aprende sobre nós mesmos. Nós aprendemos sobre os nossos limites, nós aprendemos sobre coisas que nós gostamos, nós aprendemos a como nos expressar emocionalmente e vice-versa, né? A gente também aprende sobre os outros, como as outras pessoas funcionam, como a gente pode se relacionar de maneira mais saudável com essas pessoas e assim sucessivamente. Além disso, o voluntariado aqui entra como um mecanismo de fortalecimento de um propósito de vida. Esse propósito pode ser ajudar outras pessoas. O voluntariado tem benefícios muito grandes à saúde mental, justamente pelo fato de que ele pode facilitar um sentimento de sentido de vida, gratificação e utilidade. Tudo isso dedicado ao social. E, claro, você ajuda outras pessoas, mas você também é beneficiado. Então, aqui nessa primeira estratégia, nós temos, então, a socialização e voluntariado. Porém, de uma maneira até aproximada,
essa outra recomendação aqui se refere a gente fazer parte de grupos com os quais a gente tenha os mesmos valores e interesses. Ainda que as pessoas possam ser diferentes e a gente precise conviver com elas, e isso vai ser benéfico também, é interessante que os valores e os interesses sejam similares, pelo fato de que isso vai fortalecer na pessoa que fizer parte desses grupos específicos um senso maior de pertencimento. E com um maior senso de pertencimento, maior o seu engajamento e a sua participação ali dentro desse grupo. Lembrando, claro, que todo grupo vai ter um propósito, todos os grupos têm um objetivo. Então é muito importante que você se identifique com aquele grupo dentro dos seus valores, para que você também tenha uma experiência muito boa ali, independente daquilo que vocês venham a praticar. Então, aqui nessa recomendação, nós estamos falando sobre valores que sejam similares. Por fim, aqui a gente vai falar sobre conexão com dois grupos diferentes. Primeiro, com amigos e família, e segundo, com outros devaneadores. Quando a gente fala sobre a conexão com amigos e família, a gente está falando sobre o encorajamento para se conectar com essas pessoas. Nossa, mas a família já não é tão próxima? Mas a gente sabe que em muitas situações a gente acaba se desconectando das pessoas. E falando sobre a realidade que a gente vive, com a chegada do celular e da internet, a gente tem se distanciado um pouco mais. Os amigos também nem se fala. Então, é um bom recurso para um devaneador excessivo se conectar mais com essas pessoas. Inclusive, pode ser até que seja um bom caminho para que elas também compartilhem aquilo que elas vivem com relação ao devaneio excessivo, que geralmente é guardado a sete chaves. E permita que as pessoas entendam você, permitam que as pessoas compreendam os momentos em que você pode não estar sentindo bem, ou que elas também compreendam possíveis dificuldades de atenção que possam vir a surgir em função dos devaneios. Também seria até uma estratégia interessante que, quando você sentir vontade de devanear, você entre em contato com alguém, ou família ou amigo, ciente de que ter esse contato com essas pessoas pode fazer com que você acabe não devaneando mais. Por fim, nós temos aqui a conexão com outros devaneadores. Isso aqui é muito importante porque, primeiro, os devaneadores geralmente se conhecem em comunidades. Os devaneadores têm a maior base de suporte com outros devaneadores, muito mais do que outros profissionais, por razões relacionadas à falta de conhecimento dos profissionais a respeito do devaneio excessivo. Então, você ter essa rede de apoio com outras pessoas que vivem a mesma coisa que você, parecido com aquele modelo dos alcoólicos anônimos, por exemplo, em que as pessoas compartilham seus problemas com relação aos devaneios excessivos ou a própria vida, reflexões e até recebem sugestões sobre como lidar com determinadas situações ou com o devaneio excessivo, permite que essas pessoas se distanciem da fantasia, não busquem tentar lidar com as situações através do escape para a imaginação, e busquem recorrer a outras pessoas que vivem a mesma coisa que elas, que lidam com problemáticas similares e que, de alguma forma, permita que elas não entrem novamente no isolamento. Nós vamos para a nossa última categoria, que é autogerenciamento. Aqui nós temos 3 estratégias que são automotivação, crescimento pessoal e autoconhecimento e assumir rédeas da vida. No caso da automotivação, a gente se refere a encontrar uma motivação em algo importante, algo que seja relevante e que tenha significado para você. Eu sei que pode parecer clichê, a gente fala assim, nossa, encontre a sua motivação, mas não é tão clichê. Na realidade, é muito mais concreto do que a gente pode imaginar. Quando eu falo sobre essa motivação, não precisa ser aquela motivação do propósito imenso da sua vida que vai te acompanhar ao longo das fases do seu desenvolvimento. Estou me referindo a uma motivação que pode ser você começar a desenhar, ou a pintar, ou a escrever, ou praticar corrida, ou a ir à academia, ou deixar o sedentarismo, ou se alimentar melhor, ou estudar mais, enfim, ou sair por aí, qualquer coisa que te motive, que seja relevante para você. Para que você entenda as suas motivações, o que é necessário para você se motivar, busque as suas necessidades. Eu já havia dito isso anteriormente e eu vou reforçar. Toda motivação tem uma necessidade por trás. Então, quando a gente compreende quais são as nossas necessidades, a gente consegue encontrar aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona. E, especialmente, busque motivações internas, não motivações externas. Não tem a ver com agradar outras pessoas, não tem a ver com fazer com que o mundo lá fora, de alguma forma, melhore no aspecto X ou Y. Antes de você tentar melhorar o mundo, melhore a si mesmo, sabe? Busque algo que motive a si, que gere uma gratificação pessoal.
E, consequentemente, você também vai acabar espalhando isso, compartilhando isso com outras pessoas. É importante a gente sempre lembrar de uma coisa. Quando você estiver nessa situação e talvez seja conflitante pensar que eu preciso encontrar uma motivação para poder enfrentar o devaneio excessivo, responda a duas perguntas. Qual é o preço emocional de você continuar devaneando? E qual é o ganho, ou quais são os ganhos que você tem se você não ceder aos devaneios? Ainda que o devaneio seja uma compulsão e ela acabe interferindo bastante na capacidade de controle da pessoa, isso não significa dizer que você não seja capaz de alguma forma, enfrentar isso. Eu já mencionei outras estratégias que você pode estar utilizando e que podem ser úteis nesse caminho. Então, se você precisar anotar essas respostas aí, dessas perguntas que eu acabei de apresentar num papel, coloca no papel. Se você precisar levar ela na sua carteira, leva na sua carteira, na mochila da escola, da faculdade, leva no seu bolso, coloca no seu quarto, não sei, coloque em algum lugar para que você sempre se recorde por que, que você precisa correr atrás de uma coisa que te motiva. Seja porque você sabe qual é o preço de você continuar devaneando e porque você sabe quais são os benefícios se você deixar de devanear. Então, isso é muito importante para que você consiga, de alguma forma, se motivar, lembrando que ninguém vai gerar motivação no seu lugar. Crescimento pessoal e autoconhecimento aqui basicamente se refere ao consumo de conteúdos que falem sobre crescimento pessoal e também que estimulem o autoconhecimento. A gente tem vídeos, né, aos milhares aqui na internet, temos livros que também auxiliam nesse sentido, temos cursos também que podem permitir que você acabe desenvolvendo o autoconhecimento e também cresça pessoalmente. Então, aqui são recursos que a gente tem um acesso até um tanto mais fácil, né? Na verdade, todos esses recursos que eu acabei de citar, eles não são tão difíceis. Eles dependem muito de disposição. Mas eles não oneram você, não fazem com que você tenha que gastar nada. Por fim, nós temos assumir rédeas da vida, que basicamente se refere a vida é sua, só você pode fazer alguma coisa por ela. Pode parecer um pouco duro, um pouco seco, mas a realidade é essa. Para que você consiga retomar o controle da sua vida e não seja refém, não se torne refém ainda mais das fantasias, você precisa fazer algo com a sua própria vida. Apenas você pode fazer isso e ninguém mais. E isso é ótimo, né? Imagine se você dependesse de outras pessoas para poder definir o que você vai fazer ou não. Seria horrível. Que, na verdade, muitas pessoas já fazem isso. Mas, de uma maneira formal, não é assim que as coisas funcionam. Embora a gente acabe cedendo muito e permitindo que as pessoas acabem entrando nas nossas vidas e influenciem a gente de uma maneira que é mais prejudicial do que benéfica. Então, a ideia aqui é permaneça ativo, planeje e também execute. Não procrastine, ou seja, não pense tanto. Ninguém nasce, ninguém tem a capacidade de acertar o tempo todo, ninguém nasce já sabendo das coisas, a gente erra. Para poder aprender, a gente precisa errar. A aprendizagem se dá através de tentativa e erro, sempre. Lembre de quando você era criança, das coisas que você foi aprendendo e que você precisou errar para poder aprender. Na verdade, isso acontece ao longo de toda a nossa vida. É porque quando a gente envelhece, a gente acaba esquecendo que a gente funciona dessa forma, entre tentativas, acertos e erros. Mas acho que a infância é um bom período para fazer com que a gente recorde que as coisas funcionam através dos deslizes, através dos acertos, através das revisões. A gente precisa realmente fazer tudo isso até que a gente consiga ter um controle, um aprendizado, um conhecimento muito maior sobre as coisas. Então, para que você se permaneça ativo, você não pode ficar colocando tantos obstáculos. Você precisa simplesmente fazer. Você precisa pensar naquilo que você necessita, você precisa planejar como você pode fazer aquilo, em quais momentos, e você precisa executar. Então, isso é algo que serve para qualquer pessoa, mas no caso do devaneio excessivo, é útil pelo fato de que você vai combater uma coisa que tem feito você refém, que são as fantasias. Então, você precisa tratar isso como um compromisso pessoal, um compromisso particular de você para você mesmo. Se for necessário, tenha uma agenda com compromissos diários. Isso vai ajudar você a conseguir ter uma ideia mais organizada daquilo que você precisa fazer diariamente.
justamente porque pensando que a desorganização faz com que você acabe procrastinando mais, porque você não sabe o que você deve fazer, e aí tudo parece prioridade, e não é assim que as coisas funcionam. Então tenha isso muito bem organizado e você vai ser mais bem sucedido. É assim que a gente pode, então, assumir as rédeas da nossa vida. Bom, é isso, pessoal. Espero que essas estratégias que eu descrevi aqui já sejam úteis para que você já comece a pensar em como você pode fazer alguma coisa a respeito. Caso você tenha algum tipo de dúvida ou até queira fazer alguma sugestão aqui de estratégia que você utiliza, pode colocar aqui nos comentários. A gente termina aqui essa parte, mas semana que vem nós vamos falar sobre as outras estratégias, que são ações preventivas, tratamento e ações relatadas na internet. Bom, é isso no mais. A gente se fala. Até uma próxima. Tchau, tchau.